Olá, aluno probante! Muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil. A gente está falando aqui de recursos em espécie e nessa aula, em continuação à aula anterior, nós vamos falar do recurso de agravo interno. Bom, o que é esse recurso? Agravo interno é o recurso cabível de decisão unipessoal do relator, o qual deve ser julgado necessariamente pelo órgão colegiado. Sua previsão ela está no artigo 1021 do NCPC, que diz: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Hipótese de cabimento. Antes da gente entrar nessas hipóteses, eu tenho que esclarecer que não existe no Código de Processo Civil as hipóteses claras de cabimento do agravo interno. Logo, a gente utiliza o artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina quais são as possibilidades, quais são as possíveis decisões monocráticas do relator para determinar, por si, as hipóteses de cabimento do agravo interno. Eu não vou passar o artigo na íntegra, eu vou separar quais são as hipóteses e explicar uma a uma cada uma delas. A primeira delas, o relator pode homologar a autocomposição das partes. Logo, dessa decisão é cabível o agravo interno para que seja julgado pela turma. 2. Apreciar pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Esse é o inciso 2 do artigo 932 e ele é bastante autoexplicativo. Então, o relator, monocraticamente, sozinho, ele pode apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive pedido de efeito suspensivo. 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Bom, nesse caso, o relator monocraticamente também pode não reconhecer desse recurso inadmissível ou prejudicado ou que tenha faltado com a impugnação específica das decisões da decisão que foi submetida a esse recurso, certo? 4. Negar provimento a recurso que for contrário a, primeiro, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal Estadual. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Supremo Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Bom, o que é isso? O relator monocraticamente pode negar provimento a recurso que for contrário à súmula, a decisões em recursos repetitivos e acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. É bastante simples, são aqueles casos em que já existe jurisprudência sedimentada sobre o caso e o recurso ele vem contrário a essa jurisprudência. Logo, monocraticamente, o relator pode negar provimento a esse recurso. 5. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária aos casos do item anterior. O que é isso? Nesse caso, o recurso ele não vem contra a jurisprudência sedimentada dos tribunais superiores. Nesse caso, o que vem contra é a própria decisão. Daí, o relator pode monocraticamente dar provimento a esse recurso, já que a decisão recorrida ela prevê entendimento oposto à jurisprudência sedimentada, certo? 6. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas somente quando esse incidente foi instaurado originariamente perante o tribunal. 7. Determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso. Todas essas são competências do relator, das quais ele pode se desincumbir monocraticamente, de forma unipessoal, e de todas elas é cabível o agravo interno. Regularidade formal e procedimento. O que precisa conter o agravo interno? Bom, como todo recurso, nome das partes, sendo desnecessária a qualificação. Razões do pedido para que o recurso seja posto em mesa para julgamento da turma. 3. O próprio pedido, por óbvio. 4. O prazo que diverge dos embargos de declaração e já é mais semelhante aos demais recursos, é de 15 dias. Artigo 1021, parágrafo 2º do NCPC. 5. Interposto para o próprio relator
prolator da decisão? Bom, o agravo interno, nesse caso, ele deve ser interposto perante o próprio relator que prolatou a sua decisão monocraticamente. Esse relator, então, ele vai poder se retratar ou colocar o recurso em mesa para julgamento da turma, desculpe. Não sujeita a preparo, esse recurso ele não precisa de preparo, certo? Por 7, exige impugnação específica das razões da decisão agravada. Ou seja, não pode ser o recurso genérico, ele não pode querer rever, né, outra matéria que não seja as razões específicas da decisão monocrática do relator. Próximo passo, juiz de retratação. O agravo interno ele será dirigido ao relator e o relator ele pode se retratar. Entretanto, antes de se retratar, o relator terá de ouvir a parte contrária para apresentar suas contrarrazões no prazo. Bom, o que é importante, e eu preciso que você leia no slide, o julgamento do agravo interno ele não pode ser feito monocraticamente por expressa previsão legal. Da mesma forma, o agravo interno ele sempre será julgado pelo órgão colegiado ao que pertence o relator. O agravo interno, então, ele somente deve ser julgado pelo relator se esse resolver retratar-se. Logo, na hipótese de não retratação, na hipótese em que o relator não volta atrás em sua decisão, ele deve necessariamente colocar esse recurso em mesa para julgamento da turma. Correto? Agravo interno manifestamente inadmissível. Bom, a gente viu na aula anterior que existem os embargos declaratórios meramente protelatórios. No agravo interno, a gente tem uma situação semelhante, que é a de manifesta inadmissibilidade. E o que é isso? Bom, da mesma forma que o embargo de declaração, se o órgão colegiado considerar por unanimidade que o agravo interno ele seja manifestamente admissível, ele pode condenar o agravante. A multa ela varia de 1 a 5% do valor da causa, conforme o artigo 1021, parágrafo 4º, e condiciona necessariamente a interposição de novo recurso ao respectivo depósito dessa multa. Repare que no embargo de declaração, é só em caso de reincidência que o recorrente vai precisar pagar a multa antes de recorrer novamente por outro recurso. Agora, no caso do agravo interno, não precisa de reincidência. O primeiro agravo interno interposto, se ele for considerado manifestamente inadmissível, ele já, por si só, condiciona a interposição de demais recursos ao pagamento da multa fixada pela turma. Agravo interno e embargo de declaração. Como eu falei na aula anterior, o parágrafo 3º do artigo 1024 do CPC, a gente pode extrair dele uma regra de fungibilidade entre embargo de declaração e agravo interno. Quais são os requisitos para isso? A intimação, para complementar as razões no prazo de 5 dias, já que as razões do agravo interno elas devem necessariamente impugnar de forma especificada a decisão agravada pelo recorrente. O que é isso? O relator, ao receber o recurso de embargo de declaração de sua decisão monocrática, se ele conferir que naquelas razões existe, na verdade, um agravo interno e não um embargo de declaração, pois ausente omissão, contradição ou obscuridade, ele pode converter esse embargo de declaração e recebê-lo como agravo interno, certo? Mas para recebê-lo como agravo interno, antes ele tem que intimar a parte para complementar as razões do seu recurso e adequá-la ao formato de agravo interno, certinho? Como último slide de hoje, a gente vai ver aí uma questão sobre o que a gente estudou nessa aula e na aula anterior de embargos declaratórios. A gente já chamou aí o Super Júnior, que está aqui para nos auxiliar na solução dessas alternativas. Vamos à primeira delas. Letra A. Caberá agravo no prazo de 5 dias ao órgão competente para julgamento do recurso, não se admitindo o juízo de retratação, devendo o relator proferir voto e apresentá-lo em mesa para julgamento. Bom, o CPC anterior tinha uma denominação diferente, não se chamava agravo interno, chamava recurso de agravo, e aqui, agora a gente só tem que fazer essa adequação, o recurso se chama agravo interno, e é a esse recurso que a letra A se refere, e o prazo, no caso, antigamente, era de 5 dias, esse prazo hoje é de 15 dias. De qualquer forma, essa alternativa ela está incorreta, não só pelo prazo, mas também pelo fato de que não admite juízo de retratação no agravo interno. E isso é uma inverdade. Como a gente já viu, é admitido o juízo de retratação no agravo interno, intimada a parte contrária para se manifestar.
Beleza? Alternativa incorreta. Letra C. Interposto o agravo infundado contra a decisão monocrática, poderá o tribunal condenar o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, desde que não condicione a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor. Essa questão ela está correta até a metade. A partir do momento que ela fala que não se deve condicionar a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor, ela passa a estar incorreta. Por quê? Porque necessariamente um recurso declarado, um agravo interno declarado infundado, manifestamente infundado, improcedente, ele condiciona a interposição de outros recursos ao pagamento da multa arbitrada. Letra C. Correta a letra B. Letra C. Caso o agravante requeira a suspensão da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou Câmara, ao argumento de iminente lesão grave, o relator não poderá se manifestar monocraticamente, devendo apresentar o processo em mesa. Bom, essa alternativa está incorreta. Por quê? Conforme artigo 932, o inciso 2 do NCPC, o relator monocraticamente tem competência para apreciar pedido de suspensão até o pronunciamento definitivo da turma. Beleza? Letra D. Poderá o relator dar provimento ao recurso, caso a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Como a gente viu, é uma hipótese do artigo 932, anteriormente em nossa aula. O relator monocraticamente pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida ela for contra a jurisprudência já sedimentada dos tribunais superiores. A gente traz aí o Super Júnior em destaque com a alternativa correta. Essa foi a nossa aula de hoje, finalizando agravo interno e embargo de declaração. Espero vocês para a próxima aula, beleza? Obrigado.